Senhoras e senhores, estamos no ar. Boa! Estamos ao vivo. Agora eu acho que tá. Não sei se foi na primeira introdução, se foi nessa, mas o importante é que começamos. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Rafael Incal e eu. Estamos aqui ainda no meu canal. Logo falaremos sobre isso, sobre o novo canal que a gente vai criar. Mas sejam muito bem-vindos ao nosso papo, nosso podcast A Ponte, uma breve descrição sobre o que é o nosso papo. Nós, depois de uma conversa, criamos o podcast para ligar dois mundos, fazer essa ponte, essa conexão entre liderança, que domina muito de negócio e toma as decisões, mas às vezes não consegue se comunicar muito bem com os times técnicos em relação a dados. E os times de dados que têm toda essa autonomia, todo esse potencial de desenvolvimento, que às vezes não consegue colocar o pingo no i que o cara estava esperando. Então nós criamos aqui esse papo para realmente conectar esses dois mundos e falar de dados de forma muito simples. O que nós estamos buscando aqui é fazer essa conexão e trazer de forma prática, de forma simples, o mundo dos dados para esses dois mundos, vamos dizer assim, né? Esses dois extremos que muitas das vezes estão desconectados. Antes de mais nada, já curte, comenta aqui se você gostar. Logo, logo a gente vai criar o canal da Ponte, né? Onde a gente vai tirar todos os. É a missão aí, já tá no meu sprint de desenvolvimento desse final de semana. Domingão aí vai ser criando o canal no YouTube. Mas a gente vai passar todos os vídeos para lá e depois a gente vai colocar aqui também na descrição e tudo mais. Então, quando vocês virem aí, já sigam e compartilhem. O nosso papo de hoje, antes do Rafael já começar a falar aí, é como os dados podem nos trazer a clareza para o negócio. Mas a gente não vai falar que todo mundo sabe que dados traz valor. A gente vai trazer o como fazer isso hoje, como fazer isso agora e como fazer isso de uma forma muito simples. Esqueceu alguma coisa? Senhoras e senhores, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você está vendo isso. Eu acho que não esqueceu de nada. Eu acho que é muito legal sempre reforçar essa questão da ponte, de que a gente fala para os líderes, para os tomadores de decisões, para os donos de negócio, para que eles consigam trazer na prática como tirar vantagem, tirar valor, tirar lucro e tirar equity dos dados, que a gente fala para a galera técnica também de como gerar valor para dentro do negócio. Então, a gente quer que a galera técnica se movimente e saiba mais sobre negócios e queremos que os donos do negócio também passem a tirar valor. E pode surfar o hype, pode surfar a onda, mas não sai falando por aí que você é orientado a dados ou que você tem dashes bonitos se você não tem a menor ideia do que isso significa. Tudo bem você não saber, mas a grande questão que a gente põe aqui é que se você não passar a saber sobre dados agora, pode ser que seu vizinho, seu concorrente passe um rolo compressor sobre você. E o que eu queria complementar, Gali, é que a gente fala de uma forma divertida, de uma forma legal e sem puxar muito para o techniquez. Mas a gente tem um bom embasamento aí, bastante coisa que a gente já fez na nossa carreira, estando do lado de gestores, sendo gestores, estando ao lado da galera técnica. Não, a gente já passou por muita coisa aí, por muitas empresas, rodando aí grandes operações. Quem quiser saber mais sobre nossa história, acho que no primeiro episódio a gente fala um pouquinho, mas não é porque a gente está falando de forma divertida que a gente não está falando de coisa séria. A gente está falando de coisas sérias e de coisas que movimentam aí as maiores empresas em todas as áreas, em todas as partes do mundo. Era só esse complemento aí que eu queria dizer e complementar e reforçar também que você que só ouviu o deixe seu like e comente e não fez isso, então faça isso agora, porque nós hoje estamos num episódio muito especial, nosso quarto episódio. Por que que ele é especial, Gali? Ele é não é um 2.0, né? Ele é um 1.2, o ciclo 1.2. Explica É, aí, tinha- para quem está chegando aí caindo de paraquedas. Tínhamos duas metas, né, principais. Primeiro, fazer 3 episódios iniciais. E se nós sobrevivêssemos aos 3 papos iniciais, a gente ia criar a primeira temporada que teria mais
9, né, para ter esses 12 primeiros episódios da temporada 1. Então a gente já sobreviveu aos 3 primeiros, estamos no quarto. Nossa semana aí foi meio corrida, né? A gente quase não faz nada. E aí acabou que a gente não conseguiu colocar isso no de desenvolver o canal e tudo mais. Até você mandou mensagem, né, aquele dia, e eu te falei, cara, isso aqui tem que ser um projeto que fique legal pra gente conseguir trazer ideias legais. Porque se a gente começar a Seja colocar isso leve, aqui, né? porque se começa a colocar isso aqui dentro da rotina de não tem que, putz, cara, aí vai entrar no processo que não é o que a gente deseja, né? Não foi para isso que a gente construiu, não é para ter dor de cabeça, é para trazer clareza. Então a gente vai criar o canal Para os e é muito outros e para importante. nós também, né? Pois Tranquilidade. é, para todo mundo, né? Pô, não tem jeito, cara. Não, vou pregar minha mão, não. Sai pra lá. E aí, a gente vai criar o canal. E o porquê nós estamos trazendo esse tema de como os dados podem trazer clareza para o negócio hoje, né? Eu lembro até num dos nossos episódios, que eu não lembro qual foi, que eu falei sobre a grande dificuldade que as empresas têm de criar departamento de dados e justificar o investimento nessas áreas. Por quê? Já vai fazer sentido com o que eu vou conectar aqui. Porque grande maioria das vezes a galera quer criar algo muito complexo. O dono do negócio, o tomador de decisão, olha para as grandes empresas, tem contato com os CEOs dessas grandes empresas, eles falam que tem que ter um departamento de dados, e eles acabam acreditando que tem que montar uma estrutura muito grande para começar a tomar uma decisão hoje. E acabam, ou ele acaba postergando esse desenvolvimento, ele fala, pô, eu não tenho como criar isso hoje, deixa para amanhã, ou ele cria algo muito grande que não ajuda o pequeno negócio dele. Por quê? Às vezes ele precisa de um cara que faz tudo no momento em que ele está vivendo. Mas ele quer contratar um cientista, um engenheiro, um estatístico, o cara da NASA e acaba não conseguindo. Então acho que o primeiro porquê da gente falar sobre isso é trazer essa ideia de que trabalhar com dados não é difícil. Ele não precisa ser complexo. Ele pode começar agora, né? Ele pode começar hoje, a gente já trouxe vários exemplos aqui, de começar com uma planilhinha, começar a fazer alguma coisa, né? O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Cara, eu acho que não só pode ser simples, como eu diria que a grande maioria dos negócios hoje, elas já tomam decisões baseadas em dados, tá? Então, às vezes, a gente até comentou aqui, a tiazinha lá, ela, pela experiência dela, ela já percebeu que ela vende mais aos sábados, ou aos domingos, ou às quartas. Uhum. Ela já se ligou com a experiência dela. Então, de alguma forma, de maneira intuitiva, a gente toma decisões baseadas em dados há muito tempo, muito antes das planilhas, talvez muito antes até da escrita, né? Quando o homem começou a estocar comida, a viagem aqui vai ser grande, hein? O homem começou a estocar comida, imagina só. Aí o cara bate o olho lá, ele fala, pô, aqui tem 2 quilos de carne, a gente tem uma família de 4 pessoas, tá, mais uns 2 dias eu preciso sair para caçar, sei lá. Cara, isso é tomar decisão baseada em dados. Ele tá olhando quanta Uhum. carne que ele tem, quantas pessoas, quanto tempo. Isso daí é decisão baseada em dados. Então, de alguma forma, todo mundo já toma decisão baseada em dados. Então, a gente já tem que começar desmistificando isso. O nosso ponto aqui é que não dá mais para você ser que nem o homem das cavernas, tá? Ele toma decisões baseadas em dados, mas é meio aproximado, é meio esculhambado, não é tão certo assim. Hoje em dia, cara, a gente está no meio do século XXI aí. A gente tem muitos recursos de todos os tipos, de todos os graus de dificuldade, que fazem as nossas decisões serem melhores, que faz os nossos dados serem melhores, mais rápidos, mais confiáveis, mais limpos. Então, a grande verdade é nós já tomamos decisões baseadas em dados. A gente tem que trazer para esse nível de consciência, saber que isso já faz parte da nossa vida e pensar, legal, como que isso pode ser melhorado? Como isso pode diminuir a minha curva de erro? Como que eu posso trazer melhores informações? Como que eu posso trazer
informações mais precisas, informações mais acionáveis e que me façam girar determinados botões. Pode ser o botão do lucro, pode ser o botão de quantidade de vendas, pode ser o botão de qual é o equity da minha empresa. Então eu acho que é por aí. Boa, boa. E é engraçado isso, né? Porque por onde começar, né? Eu acho que, tipo assim, cara, você falou vários botões, né? Tipo, tem o botão do lucro, tem o botão do equity, tem o botão de não sei o quê, mas como escolher qual desses botões aqui é o que vai fazer o meu negócio acontecer? Como que você escolhe qual é o botão que você vai apertar ou que você vai direcionar a energia do mundo dos dados? Eu diria o seguinte, vamos pensar nesses botões aí como uma mesa de som, vai? Uma mesa de som que você vai Uhum. equalizando as paradas. A pergunta que eu te faço, eu vou te devolver a pergunta sem te responder, Gali. Se você quer aumentar o volume, você vai girar qual botão? Do volume. Botão do volume. Se você quiser Uhum. aumentar o grave, você vai girar que botão? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te jogar na fogueira agora, hein? Mas qual botão você vai apertar ou mexer se você não conhece os botões? Boa, boa. Eu Sabe acho por que que eu tô aí a... falando isso? Sabe por que eu tô falando Aham, isso? pode falar. Porque eu acho que assim, agora conectou aqui, né? Os botões desconectaram. Porque, às vezes, olha que. Aí vamos para outra viagem. Para mim, é óbvio que se o botão tá muito. O som tá muito alto, eu sei qual é o botão de volume. Porque eu tenho conhecimento sobre aquele painel e sobre a estrutura de botões. Agora, vamos lá, né? Encarnei o DJ aqui, sou a Loki agora. Imagine que o dono do negócio, o dono da balada, ele tá percebendo que algo tá incomodando ele. Mas ele não sabe que é o volume. E muito menos que botão ele vai apertar. Como que ele identifica isso? Como que ele desperta? Dá luz e fala, pô, eu preciso abaixar o volume e eu preciso direcionar essa mensagem para alguém apertar esse botão que saiba apertar esse botão. Cara, eu te diria que se. Pegando de novo a analogia, depois eu passo para o negócio, tá? Mas eu acho que se você não entende nada de batida de música, você só vai saber que é o incômodo. Você não vai saber se é o grave, se é o agudo, se é o médio. Eu acho que isso vai continuar te incomodando e é o que é. Só vai ter um jeito de você conseguir identificar esse ruído se você se aperfeiçoar. É que nem um bom vinho. Não adianta você dar um vinho de 1 milhão de reais para o cara que está acostumado com um vinho de 50. Ele vai achar o vinho de 1 milhão uma porcaria, muito Uhum. provavelmente. Porque é Porque seco, não é doce. é exato, o paladar é completamente diferente. Você precisa refinar o seu Uhum. ouvido ou refinar o seu paladar. Eu te diria que se você é o gestor do negócio, pegando o nosso exemplo de novo, cara, começa pelo botão do volume. O que eu quero dizer? Saindo da analogia da música, indo para a analogia do negócio. Se você é gestor, você já acompanha alguma coisa. Ou você liga para o seu time de vendas e pergunta, oh, como que estão as vendas? Ou você liga para o cara do tráfego para saber como que está o ROI, como que está o CAC. Não importa se você sabe o nome bonito ou feio das métricas. Você já controla de alguma forma. Então, minha Uhum. primeira proposta é aquilo que você já controla, aquilo que você já olha dentro do seu negócio, que você pode chamar de KPI, de indicador, daquilo que você pergunta toda manhã, não importa, mas você de alguma forma você já olha os seus números. Assim como quando você está dirigindo, você vai olhar o painel do seu carro, você vai olhar, sei lá, velocidade e combustível. Tem mais 300 indicadores lá, dependendo do carro que você tem. Você não olha, mas para alguma coisa você já olha. Então, se você olha só para velocidade, você vai começar a falar, pô, como que eu faço para não tomar multa? Vou olhar só para isso, cara. Eu tô tomando muita multa, vou olhar só para o indicador de velocidade. É só isso que vai me fazer tomar ou não multa por excesso de velocidade. E vou começar a olhar melhor lá o meu tanque de combustível. Sei lá, tô precisando economizar no combustível. Como que eu faço uma análise de dados aí? Tô gastando um tanque por semana, meio tanque por semana. Será que eu posso diminuir minhas viagens? Será que eu posso andar mais devagar? Será que eu posso usar álcool ao invés de gasolina se o meu carro é flex?
Então começa a olhar melhor aquilo que você já olha. Ou seja, voltando para a analogia, cara, fica brincando um tempinho com o botão do volume. Antes de mexer em 800 botões, aprende aquele lá, pô, mais alto. Ô, parece que o volume ideal para mim ele fica aqui, ó, 70 é o meu volume ideal. Cara, a partir de 85 fica ensurdecedor. Baixei um pouquinho a partir de 40, eu não consigo mais. Ó, legal, já tenho mais alguns parâmetros aí para volume. E por aí vai. Então eu sempre vou votar em começar pelo simples, tá? Não vou citar a mesma frase que eu cito em todos os episódios sobre a simplicidade, que ninguém aguenta mais. Mas de novo eu vou pro simples. Olha melhor aquilo que você já olha. Depois você inventa a moda de querer virar o Alok. Faz sentido para Boa. ti? Faz e eu vou te fazer outra pergunta. Os líderes, vamos dizer assim, tomadores de decisão, dono de empresa, as pessoas que estão fazendo a gestão dos times, dos negócios, estão a todo momento resolvendo milhões e milhões de problemas. Todo tempo está acontecendo muito problema, está acontecendo muita coisa e você tem que fazer o negócio se manter. E um dos grandes problemas de você implementar uma cultura de dados é, às vezes, você perder esse fio da meada de como começar. Você acha que se a pessoa não tem essa consciência, mas ela precisa começar a desenvolver esse processo, não vou nem falar sobre contratação de time, sobre pegar alguém da equipe e começar a desenvolver esse processo. Você acha que essa pessoa precisa, esse líder precisa, escolher 2 ou 3 indicadores para dar um hiperfoco naquele primeiro momento? Para implementar eles e Sim, depois sim. ele começa a olhar outros que vão começar a surgir com o tempo. É isso? Total, total. Talvez até um, né? Um. Talvez até um. É, é curioso, eu acho que a gente falou isso daqui num episódio anterior, mas eu não lembro se a gente se aprofundou. Se você for pegar as grandes companhias do mundo, Google, Facebook, Netflix, Microsoft e tudo mais, eles têm a North Star Metric, que é a métrica estrela polar, que é o que vai guiar a decisão dessas empresas. Por quê? Uhum. Essas grandes empresas, apesar delas terem muitos recursos, muitas pessoas. Eles perceberam que muitas métricas às vezes mais confunde do que ajuda. Então, talvez comece por uma. Pô, talvez o meu negócio hoje ele precise é de mais vendas, mais pessoas no topo do funil. Ou ele precisa de mais lucro. Pô, eu estou conseguindo vender, mas eu não estou conseguindo ter lucro. Então, peraí. Quando eu estou falando de lucro, eu já estou falando de duas coisas. Eu estou falando do que está saindo e do que está entrando. Então eu tenho duas formas de controlar ali. Será que eu posso gastar menos ou será que eu preciso vender mais? Pô, isso daqui está sob controle. Às vezes uma empresa maior, aí, o pensamento dela às vezes não é nem lucro, às vezes é ter equity, dependendo do tamanho da empresa. Então, pô, eu preciso ver coisas aqui que vão influenciar o meu equity. E aí eu vejo, pô, o que é que influencia o equity? A gente falou disso no episódio de número 3, galera. A gente tem a OKR e a gente tem os indicadores, né? A OKR, onde eu quero chegar, os indicadores, os fatores que me levam a chegar lá. Então, cara, se você quer começar do simples, escolhe hoje. Então, a minha métrica vai ser lucro. O que importa para mim é lucro. Legal. O que que eu preciso saber para melhorar a minha visão que eu tenho sobre o lucro? Ah, tudo que entra e tudo que sai. Legal. Cara, isso daí dá 2 meses de pesquisa dentro de qualquer empresa. Pô, melhora a sua visão sobre suas vendas e melhora a sua visão sobre os seus custos. Leva para casa e me traz daqui a 2 meses. Você já tem um monte de trabalho. Cara, e é Faz legal isso sentido? porque eu não lembro aonde e qual era o nome da empresa que eu escutei isso, algum podcast aí dos milhões que eu escutei. Mas o que é interessante é que quando você tem esse KPI único, você tem esse objetivo da empresa e metrifica isso, o resto todo vai começar a ser orientado por conta disso, né? Eu lembro até do episódio que eles estavam falando sobre uma empresa de aviação que tinha colocado uma meta de ser a empresa mais barata dos Estados Unidos. Cara, a passagem mais barata. Aí o funcionário vinha e falou: Não, cara, a gente. Southwest Airlines, Cara, right? não me recordo, mano. Mas aí eu lembro que teve alguém falando assim de tipo. O funcionário chegava e falava: Cara, vamos. Pô, botar um salgadinho. Cara, pô, legal. Acho uma boa ideia. Isso vai colaborar
com o nosso indicador principal ou vai contra? Pô, vai contra, né? Porque aí a gente vai ter uma taxa menor, vai ter que cobrar mais. Pô, então faz sentido? Não. É fundamental para o negócio? Não. Vamos tirar? Pô, vamos. Só que aí chega um outro que fala assim, cara, tem uma manutenção X que reduz em 30% o consumo de combustível. Pô, isso vai de acordo com o nosso negócio? Pô, vai. Então vamos implantar? Vamos. Então quando você tem essa métrica principal que você foca, todo o resto vai começar a criar indicadores que levam você a ter um controle melhor dela, né? E isso vai muito alinhado com o que eu percebo do que você falou. Pô, eu tenho meu negócio para tocar, todos os dias eu tenho zilhões de coisas para fazer e não sei o que lá. E eu percebo, cara, dando mentoria, treinamentos para empresários, de você fazer essa pergunta básica, cara. E eu trago para o nosso ouvinte, eu trago até para você também fazer para os seus clientes, talvez até você já faça, Gali. Cara, me diz aí, jogo rápido, 5 segundos. Qual que é a métrica mais importante para o seu negócio? Cara, eu te garanto que a maioria das pessoas ela trava, porque a primeira coisa que vem Gagueja. na nossa cabeça, eu sei. E aí a Uhum. segunda é, responde para você mesmo, então, qual é? Sabe? Então eu faço o desafio aí para você que está nos ouvindo, que é, e não importa, você pode ser o cara técnico também. Eu pergunto para você, para o negócio que você presta serviço, trabalha hoje, qual é a métrica mais importante? E se você não sabe, beleza, tudo bem, a maioria das pessoas não sabe, mas e saiba que é importante saber, né? Porque às vezes a gente fica tão no piloto automático e de verdade, galera, não é o operacional que faz uma empresa ficar gigante. O que faz uma empresa ficar gigante é dados, processos, sistemas, pessoas, tá? Então Uhum. tudo bem, você está ali na sua PME, pequena e média empresa, mas acho que todo mundo quer ficar gigante. Né? Todo mundo quer ficar gigante. Acho que se a gente soubesse como ficar gigante, a gente já estaria lá, né? Mas a grande verdade é não dá para ficar gigante sem essas paradas. E é interessante isso que você falou, porque essa, essa, essa dúvida, qual é o indicador? Não sei. Essa travada, isso é sentido por todo mundo do time, cara. Não tem jeito, né? O Alexandre até mandou aqui, né? Eles só falam em vender mais. Cara, mesmo a empresa que só fala em vender mais, eu ainda acho que é válido, muito melhor do que a empresa que não sabe nem o que está fazendo. Porque se ele está pensando só em vender mais, pô, o que você tem que olhar? Desde as impressões da sua marca, o volume de acesso, a quantas pessoas estão fazendo o início de checkout, estão comprando, reembolso, como os times estão melhorando o produto. Por quê? Todo mundo precisa estar olhando para vender mais. Seja o departamento de criação de conteúdo para vender mais, seja de quem faz as páginas para aumentar a performance, seja de quem faz o produto mesmo para melhorar a qualidade. Então acho que assim, se a gestão não tem, consequentemente o time vai ter esse problema também, de nem saber para onde está indo, né? E aí a gente entra naquele processo. O líder fala russo, o time fala inglês, a operação fala português, e aí fica todo mundo naquele quebra-pau tentando se comunicar e ninguém entende para onde as coisas estão indo, né? E aí surge também essa dificuldade de comunicação e desenvolver indicadores que façam sentido, né? Porque os times vão começar a dissipar esforço, né? E vamos lá. Pegando esse próprio exemplo, como que é o nome do rapaz que colocou aí? Alexandre, o Alexandre, olha Alexandre. só, uma provocação, né? Os líderes falam para vender mais. Aí você pode ser o pentelho e falar, "Ai, mas espera, o que significa vender mais? Por quê? Aí eu posso pensar que vender mais é ter mais número de vendas. Eu posso pensar que vender mais é vender mais produtos. Eu posso pensar que vender mais é vender ticket médio maior. Eu posso pensar que vender mais é ter menos reembolso. Eu posso, enfim, tem várias formas de você destrinchar. E olha que produtivo, né? Se você é o líder, chama seu time e fala, galera, vamos definir aqui. A gente está o tempo todo falando de vender mais. Vamos sentar todo mundo junto e vamos concordar aqui o que que é vender mais.
Qual é a Ou se meta? você é o cara é o vendedor, você pode chegar pro cara e falar, ô chefe, vem cá, eu tô ouvindo um podcast de dados e eu percebi que eu não tenho clareza, cara. Eu sou do time de vendas e o tempo todo eu ouço aqui que tem que vender mais e eu percebi que, cara, nem eu sei se eu tenho que pegar mais clientes, se eu tenho que aumentar meu ticket médio. Será que não é legal a gente definir aí, a gente pensar junto o que é vender mais? Porque se é mais ticket, se é menos reembolso, se eu tenho que diminuir meus custos. Que tal a gente trazer essa discussão mesmo para ver o que é vender mais? Eu não sei muito bem o que é, mas eu queria só trazer essa discussão. Olha que legal. E às vezes você nem precisa trazer a resposta pronta. Só de você trazer a pergunta, e de novo, se você é o chefe, junta seu time de vendas Ó, e fala: galera, ó, eu percebi aqui que eu estou pedindo para todo mundo vender mais, mas nem eu estou trazendo essa clareza. você quer ver só? E eu tava pensando aqui, ó, aí a Ana Paula mandou aqui, né? Talvez vender melhor. E o que que é interessante? Porque quando você faz um questionamento desse de vender mais, o cara às vezes vira para você, o dono, o tomador, o diretor, sei lá quem é, e fala assim: pô, mas é óbvio que eu quero aumentar a margem de lucro. Aí você, pô, peraí. Então o que para ele era vender mais, no Mudou a estrela fim das, polar ali, né? no fim das contas, precisamos aumentar o lucro da empresa, e aí você tem duas vias, que aí você começa a ter o indicador real, né? Que é quantidade de venda e receita gerada versus custos. Então, você já fala, bom, beleza, agora eu entendo o que é vender mais. É que nesse mês a gente tem que ter uma receita maior, um lucro maior do que os outros meses, ou atingir 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, né? Porque às vezes você. Até tem um superintendente meu, eu sempre falo essa frase aí também, já é batida, cara, que falava pra mim: somente os gênios observam o óbvio, né? Cara, às vezes é tão óbvio que ninguém fala, e aí fica todo mundo achando que tá falando a mesma coisa, mas ninguém tá falando a mesma coisa. E aí quando vocês discutem, pronto, todo mundo agora entende, não tem ninguém mais daltônico aqui, todo mundo tá enxergando as mesmas cores e tá todo mundo indo no mesmo caminho, né? Então, vamos trazer isso daí como lição de casa para a galera. Seja você em qual cargo que Boa. estiver, responda para si mesmo. Qual é a métrica que guia, né? Uhum. Qual é a métrica? E se você não sabe, vai trocar ideia, leva isso daí para dentro da empresa. Para vocês precisam saber, todos precisam andar na mesma direção. Se não vira remo, sabe aqueles remos das Olimpíadas que tem 8 caras, só que tá cada um remando para um lado, cara. Aí você olha lá de cima, tá o barco assim, ó. Perdidinho. É o tal do andando em círculos mesmo. E eu posso apostar que a maioria das empresas estão assim. E tá todo mundo muitas vezes dando o seu melhor. A galera ali, ó, batalhando no dia a dia, só que, cara, cada um tá puxando a corda para um lado, né? Porque se você olha, pô, é lucro, galera. Então é o seguinte, ó, aqui a gente tem lucro tem duas partes, tá? Esse daqui é o contas a pagar e contas a receber. Contas a receber é você, time de marketing, time de venda. Senta aqui, ó. Nosso objetivo aqui é aumentar contas a receber em 30%. Beleza. Quem é o time aqui que cuida dos gastos? A Maria, a Joana e a Doralice, senta aqui vocês três, ó. Meninas, eu não sei, vocês que são as experts, mas a gente precisa buscar isso daqui. A gente precisa reduzir nossos custos em tanto, porque senão a empresa vai quebrar e a gente agora é por lucro. Lucro tem duas caixas, essa é a caixa de vocês, essa é a caixa aqui. A partir de agora, você tem essa meta e você tem essa meta. Porra! Só nisso você já está melhorando a sua operação agora. Então, Você olha aí transforma. sua métrica e vê os indicadores que vão fazer sua mesa de som aí. É o que eu falei, às vezes é só o volume, galera. O volume é o lucro, aumenta o lucro, diminui o Uhum. lucro, aumenta o lucro, diminui o lucro. Claro, vai chegar um determinado momento em que não vai mais ser só isso, mas que seja uma coisa, que você tenha uma métrica e você comece a se basear nela. Mas eu acho até para complementar isso, análise de dados não é você ficar fazendo cálculos e tomar decisões certas todas as vezes. Muitas, na grande maioria das vezes, você vai levantar uma hipótese de qual é a meta. Identificamos. Pô, quais são os indicadores? Identificamos. Como estão esses indicadores? Então você vai levantando hipóteses e vai validando. Pode ser simples, pode ser complexo, né? Você vai criando essas hipóteses, levantando esses pontos e vai explorando, né? Não é algo que
Ah, eu analisei o dado e transformei minha operação, né? Tem até uma frase do Nigro que eu acho, pô, mano, eu acho que essa é uma das frases mais foda que eu já escutei na minha vida. Eu escutei ela era em 2018, logo que ele criou o Primocast, e essa foi uma das primeiras frases que ele falou. O cemitério dos fracassados é silencioso. Ninguém vem para falar que, pô, tentei fazer e não deu. Não, as cases de dados, os hackzinhos, são sempre assim, pô, mudei a cor do botão e faturei 70 milhões. Mas o cara não fala o tanto de outros testes, lixo que ele fez, e não deu resultado algum. E muito menos os outros que fracassaram tentando achar a hipótese certa, que estão no cemitério silencioso e não conseguem ter resultado nenhum, né? Você não vai tirar. Cada vez que você abrir uma planilha, você não vai tirar o grande insight que muda os seus negócios, o seu ponto de virada. Tem várias formas, né? Mas quando você tem um negócio, na real, você tem um ponto de virada por semana, um ponto de virada por mês. Às vezes, num dia, você tem três. Só que não é um ponto de virada que muda. Às vezes isso acontece, E tá? às Mas vezes quando pode você ter, olhar para trás em 30 anos de empresa, você vai ter um ponto de às virada. vezes pode ter duas para cima e uma grande para baixo também, não tem É, jeito. é, é. Então, eu brinco, né, que empresa, cara, é que nem eletrocardiograma, cara. Enquanto tá subindo e descendo, boa, a coisa tá rodando. Agora, a hora que tiver estável demais, você desconfia, cara, que ali vai parar. Ali vai parar. Então, você precisa ir jogando, jogando a coisa pra cima, sabe? Boa. E, mano, falando sobre isso, de não ser algo que seja só decisões certas, que seja, que não é complexo, o quão simples é você criar algo de dados hoje? Dá um exemplo aí. Traz uma case, sei lá. Tipo, hoje estou no meu negócio, cara, eu quero tomar uma decisão agora. Pô, como que eu melhoro? Antes de eu dormir aqui, eu vou dar uma mexidinha aqui e quero gerar algum insight. Existe a possibilidade disso acontecer de maneira simples? Cara, vou pegar um exemplo, mas não vou pegar hoje não, porque hoje eu sou, querendo ou não, eu sou um especialista em dados, né, cara? Então fica mais fácil. É que nem eu perguntar para um cara que é dono de um restaurante Michelin e falar, cara, se eu quiser cortar um sashimi de um jeito foda, como que eu faço? Porra, o cara vai jogar o sashimi pro alto, e vai cortar com espada ninja, né? Então Uhum. vou pegar um case mais antigo de quando eu não trabalhava com isso, né? Eu trabalhava com turismo na época, tô falando aí de 10 anos atrás, tá? Quando eu fui entrar pro marketing ensinando pessoas a viajarem o mundo. Cara, tô falando, a gente tá falando em julho de 2024. E isso começou em julho de 2014, realmente 10 anos atrás. Eu estava na Austrália passando férias, eu dava aula de matemática. Eu tava, cara, talvez até exatamente 10 anos atrás, depois vou até pesquisar isso, porque é mais ou menos por essa época aí. Boa. Mas eu tava lá meditando numa praia na Austrália, eu digo que é mó cenário hollywoodiano, né, cara? Pô, aí eu estava meditando numa praia na Austrália e realmente foi isso que aconteceu. Então eu tenho que contar porque foi isso que aconteceu. E eu tava pensando que eu tava de saco cheio de dar aula, na época eu tava fazendo mestrado, tava fazendo uma segunda graduação, mas tava de saco cheio mesmo e tinha descoberto o marketing e tudo mais. E eu tava pensando, pô, o que eu ia fazer da minha vida que não dá aula de matemática, porque eu queria era viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar do mundo, ser nômade digital, todo aquele discurso que a gente ouve hoje em dia. Eu ouvi lá em 2014, só que eu sou muito louco, porque eu ouço, eu boto as coisas na minha cabeça, eu faço acontecer. Eu lembro até que eu falei na época para um cara um casal que eu conheci na época, que eles moravam na Tailândia, eram nômades digitais, e eu falei, ó, descobri o marketing digital. Daqui a um ano eu vou visitar vocês aí na Tailândia, viu? E eles devem ter ouvido isso daí 1000 vezes, né? Só que eu tava lá um ano depois e a gente é amigo até hoje. Ele fala, porra, você é doido mesmo, porque um monte de gente falava, mas você foi lá e um ano depois. Mas enfim, voltando para Austrália, eu voltei dessa meditação com o seguinte insight. Eu falei, cara, viajar o mundo é uma das coisas que mais transformou a minha vida. E o que eu vou fazer a partir de agora é ensinar outras pessoas a como viajarem o mundo. Porra, eu era professor, já conhecia mais de 30 países, então eu sabia alguma coisa que os outros não sabiam, né? Não tinha vindo de família rica, nada do tipo,
e conseguia viajar sendo professor. Eu falei, porra, acho que isso daí tem valor. Todo mundo quer viajar o mundo, né? Eu vou ensinar as pessoas a viajarem o mundo. E aí eu criei um congresso de viajantes que naquela época era muito famoso, trouxe um monte de gente para falar sobre viagem e tudo mais, reuni uma lista de e-mail, tinha 900, gastei R$ 900 e tinha 600 e-mails na época, eu sempre lembro desse número. Minha primeira campanha de marketing digital. Aí eu acabei meu congresso online, que não me deu dinheiro, e falei, tá, agora que eu já coloquei um monte de palestrante inspiracional, eu tinha me comprometido a ensinar outras pessoas a viajar o mundo. Mas, cara, como que se ensina outras pessoas a viajar o mundo? Eu parei e percebi que eu não tinha ideia de como você ensina outras pessoas a viajarem o mundo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha alguma habilidade que tinha valor, porque eu conseguia fazer coisa que outras pessoas não faziam. Eu falei, cara, a melhor forma de eu saber como ajudar essas pessoas é perguntando para elas. Uhum. Então aí o que que eu fiz na época? Eu rodei uma pesquisa, cara, um Google Forms, que é gratuito. Qualquer um pode fazer com a sua base de clientes. E fui o mais sincero possível dizendo o seguinte: olha, galera, eu sou Rafael. Hoje em dia eu já viajei mais de 30 países sendo professor e um monte de amigo de tudo que é lugar que eu vou. Todo mundo pergunta, cara, como que você fez isso? E talvez você tenha essa dúvida também, você que me acompanha. Então eu vou te dizer algumas coisas que eu sei e vocês me dizem se vocês querem que eu fale mais sobre esse assunto ou fale menos. E aí eu coloquei, ó, vocês querem saber mais sobre como eu viajei para não sei quantos países sem saber falar inglês? Vocês querem saber como você faz para encontrar melhores acomodações? Você quer saber como comprar passagens aéreas mais baratas? E tinha mais duas ou três alternativas que eu não lembro. Cara, rodei essa pesquisa foi gritante. Eu não lembro o número, mas acho que 80, 90, 85% das pessoas falaram: quero comprar passagens aéreas mais baratas. Aí eu peguei e falei: porra, é isso que os caras querem. É nisso que eu vou focar. Aí eu montei um treinamento ensinando as pessoas a comprarem passagens aéreas mais baratas. Quando a minha lista recebeu, a reação deles foi: caramba, isso era exatamente o que eu estava precisando. Mas eu só sabia exatamente o que ele estava precisando porque eu perguntei para ele, cara. Uhum. Então, e trazendo aí o case, né? O case, por que que foi um case de sucesso? Esse curso ele se chamava Fórmula de Passagens. Isso aconteceu em 2014, como eu falei. No início de 2015, esse curso bateu como o curso mais vendido do Brasil na Hotmart. Eu digo a gente porque eu acabei arrumando um sócio no meio do caminho, que era o Jair. A gente conseguiu fazer esse lançamento e ser o curso mais vendido, mais bem posicionado na maior plataforma de cursos do Brasil. Qual foi a minha genialidade? Nenhuma, cara. Nenhuma, porque a ideia não foi minha, a ideia foi da audiência. Então eu pergunto aí, trazendo de novo para a realidade. Quem tem negócio ou quem trabalha para alguns negócios, vocês estão perguntando para o cliente de vocês o que eles querem, tá? Ah, mas como que eu vou fazer isso numa padaria? Cara, normal, chega pro cara do caixa, todo mundo que for pagar fala: Ô, sentiu falta de alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de ter aqui? A gente está pensando em lançar um produto novo. Qual produto você acha? Né? Ô, qual que é o horário ideal para eu entregar um pãozinho? Oi, você não gostaria de ter o clube da assinatura do pão? Não sei que pergunta que você vai fazer, mas pergunta para o seu cliente para entender o que ele quer. Você não precisa ficar quebrando a cabeça o tempo todo falando: caramba, como que eu surpreendo o meu cliente? Ô cliente, chega aí, cara, como que eu te surpreendo? Você pode estragar a surpresa, mas você vai trazer felicidade. Mano, eu entraria numa lista de transmissão da padaria aqui perto de casa que avisaria 15 minutos antes, a hora que o pão ia sair, mano, tranquilamente. Sem Uma medo de ser, mensagem por dia os caras sem precisariam. mensagem, sem medo de ser feliz, tá ligado? Entraria tranquilo, cara. Ó, isso aqui é a grade de hoje. O pão sai tal, 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 tal hora. Pô, velho, eu iria na moral. Puta. Mas esse é muito bom, né? E a case, então, só pra gente consolidar isso qual é a análise de dados que você fez? Você criou um produto, não teve o resultado esperado, rodou uma pesquisa, analisou o dado dessa pesquisa e criou um produto personalizado e conseguiu escalar o produto. Isso, cara, uma pesquisa.
com uma ferramenta gratuita com apenas uma pergunta. Sacou? É. Não criei banco de dados, não rodei queries, não fiz nada em Python. Cara, tudo isso tem seu valor, mas cada coisa na sua etapa. É por isso que eu estou dizendo, para tomar decisão baseada em dados, cara, você já tem, muitas vezes já tem os dados. O que está faltando é parar e olhar. Ah, mas eu não sei. Cara, se coça, aprende, ou contrata alguém que sabe, ou contrata uma mentoria, ou contrata um curso, ou vê um vídeo no YouTube, compra um livro, assiste nosso podcast, né? Mas se informa. Se informa, é possível você tomar decisão em dado. E, de novo, cara, com essa pesquisa aí, eu não usei estatística. Eu usei estatística que qualquer um consegue fazer. Pô, 95% estão pedindo isso. Eu vou fazer isso ou vou fazer o outro? Cara, não precisa de muito. Não precisa de muito. Precisa querer fazer. Eu acho que falta muito isso. É muito fácil a gente ficar parado falando: ah, eu não sou bom de TI. Ah, para mim é tudo muito complicado. Ah, cara, para o tempo que você gasta reclamando, você pode passar estudando. Essa é a Cara, real. e eu acho que ainda essas análises, eu não diria nem estudando, mano. Eu diria refletindo. Porque se o cara para refletir um pouco, ele consegue entender que alguma coisa ali não tá batendo, velho. E aí ele vai começar a ir realmente estudar e procurar. Teve até um. Você falando aí de pesquisa, teve até um lançamento que eu participei de um dos clientes. E é muito comum no mundo dos lançamentos você rodar as pesquisas, né? E você ter as pessoas que preenchem essa pesquisa um percentual de conversão maior do que a média do resto do lançamento, né? Na hora de você abrir as inscrições. E nesse lançamento era muito parecido. E aí eu parei, comecei a olhar as perguntas e levantei o questionamento para eles, né? Falei, pessoal, a persona de vocês faz sentido essas perguntas aqui? Tem alguma delas que você bate o olho e entende o produto que ela quer, você entende o momento de vida que ela tá, você consegue tirar um insight? Aí eles pararam para refletir e falou, pois é, não, né? Esse formulário é um formulário de 3, 4 anos atrás, a gente nunca parou para rever. Então, pô, realmente a gente tem que rever. Então, assim, um indicador que veio de conversão, uma análise de dados, surgiu essa ideia de eu preciso refletir mais. Então, cara, se você parar para refletir sobre o negócio, você começa a compreender e começa a tomar decisão, né, para melhorar o seu processo, cara. Não precisa fazer um estudo muito elaborado, né? Eu gosto de uma frase que ela é bem famosa, mas eu gosto muito, que é: pensar é a coisa mais difícil que existe. Talvez que existe. Talvez por isso tão poucas pessoas se dediquem a ela. Uhum. Porque no final das contas, as pessoas elas ficam com preguiça de pensar. É capaz de aparecer alguém aqui nos comentários e falar: mas quais perguntas eu devo colocar na minha pesquisa? Cara, o problema é seu. O problema é seu. Tem coisa que compete a você. Eu vou saber que pergunta que você coloca, depende do que você quer saber, Depende de quem é a sabe? persona, Então, né? Quem é o público, né? O seu produto. exato. Ah, mas eu não sei, cara, coloca alguma. Mas isso daí tem que partir de você. Existem coisas que tem que partir de você. Nem tudo é um passo a passo na sua vida que você vai pegar e vai. Quem dera, quem dera, quem dera. Por isso, muita gente fala que a matemática é difícil, né? Eu sempre tive uma grande discordância sobre isso. Não porque eu discordo que é difícil, mas eu tenho uma lógica que é a seguinte, ó. Pensa só. Se você perguntar para qualquer pessoa quais são as raízes de uma equação, qualquer pessoa que saiba, tá? Vai perguntar para 20 matemáticos, você vai ouvir a mesma resposta. É ali, absoluto, ciência exata, ciência clara. Pergunta para 20 historiadores o que que é o capitalismo, cara. Nenhum vai concordar, meia dúzia vai sair na porrada, uns vão embora. Então, cara, quando você tem a clareza de, cara, essa é a resposta aí, pronto. Isso é o que a matemática traz. Só que a maioria das coisas não é assim. Então ela vai dedicar mais coisa para você refletir, filosofar.
e trazendo de novo. Quanto tempo que aí você que é dono de negócio, quanto tempo você passa com a bunda sentada na cadeira olhando para o teto só pensando? Esse talvez seja o exercício mais valioso que você tem para o seu negócio. Sei lá, vai meditar, vai, mas para pensar mesmo, porque a gente fica tão no piloto automático que não dá tempo. Ah, mas eu tenho incêndios para apagar. Pois se você não parar para pensar no seu negócio, você vai continuar tendo, cara. Você vai continuar tendo. E de novo, você acha que o Jeff Bezos tá apagando incêndio? Ah, mas é completamente diferente. Cara, mas é desse tipo de cara que você tem que copiar a postura, né? Esses caras são os exemplos a serem seguidos. Senão você vai continuar do tamanho que você tá. Ou pior, é muito provável que você decaia, porque volto a dizer, eletrocardiograma, cara. Se ou você está subindo ou você está descendo. Se você está parado, você está morto. Tá? Não Boa. existe estabilidade. Ah, meu negócio é estável. Então quer dizer que todos os meses você tem exatamente o mesmo custo, a mesma receita e o mesmo lucro? Não tem. Não tem. Então você não está estável. Você pode estar se iludindo, mas ou você está crescendo ou você está decrescendo. Né não? A mudança só acontece na desordem, né? Não tem É jeito. isso Não aí, é tem isso aí. como. Aqui é a altíssima filosofia, cara. Boa, boa. Mas é isso, cara. Eu acho muito importante mesmo. Opa, pera aí, me mutei aqui. Acho muito importante mesmo a gente ter esse processo de realmente pensar, né? Às vezes a gente acha que é muito complexo, tem que fazer todas as análises. Não é isso, cara. Às vezes, se você ficar esperando o mais complexo, o negócio não sai. Eu acho que assim, pra gente caminhar pro fim aqui, eu acho que a mensagem final, eu acho que o conceito principal que eu acho que a gente focou para passar nesse papo, né? Uma conclusão, se assim a gente pode dizer, é que, cara, não precisa se preocupar em criar algo muito complexo, não precisa se preocupar eu preciso criar um departamento mirabolante, ou o cara que é técnico, pô, eu preciso relacionar todos os bancos de dados e criar um painel de avião aqui. Cara, se você levantar, refletir um pouco, levantar um questionamento sobre qual é o principal indicador da empresa, você já vai desconstruir muita dor de cabeça que tem dentro da empresa hoje, né? Cara, você falou de painel de avião. Eu fiquei refletindo aqui sobre o Santos Dumont, cara. É um vídeo que eu gostava muito de usar quando eu dava algumas palestras falando sobre a questão de começar. Eu não sei se você, Gali, ou você, ouvinte, já viu o vídeo do primeiro voo de Santos Dumont, porque talvez você assista e você fale, porra, que bosta, porque ele vai, aí dá um pulinho e pumba, volta pro chão. Só que é aquela parada que mudou tudo, cara. Ele não tava querendo fazer o caça F-95 com todos os painéis. A parada era, meu, eu quero fazer uma parada que voe. A partir daquele momento ele começou. Provavelmente ele queria sair voando, mas não rolou. Mas ele saiu do chão. E aquele foi o grande momento significativo. Não é o último painel, o último caça, o momento. A virada de chave foi ali, cara. Foi onde a parada subiu e a gravidade não derrubou. Naquele momento a galera falou: cara, dá para voar. Então eu acho que a analogia aí é, cara, dá para tomar uma bendita decisão olhando para as minhas tal das planilhas. Então você tem a sua planilha de vendas, aí levanta aí, qual que é o dia da semana que você vende mais? Ah, eu sei, é sábado. Legal, mostra aí, quanto mais? Você pode destrinchar. Então põe suas vendas aí, vamos ver. Começa a observar qual dos sábados que você vende mais, o primeiro sábado do mês ou o último sábado do mês? O sábado de todos os meses você vende bem? E qual que é o seu pior dia? Ah, sexta-feira. Ah, legal. Pô, qual que é o seu custo de operação? Pô, é 10 mil para operar na sexta-feira. E quando você está lucrando? Ô, tô lucrando 9. Ô, quer dizer que se você não abrir a loja, você ganha mais dinheiro. Então, vamos fechar a loja toda sexta-feira, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais dinheiro. Porque nas sextas-feiras, por algum motivo, aí olhando, eu percebi que eu gasto mais para abrir. Olha só, porra, legal. Olhei só coisas de dias da semana. Já tirei dois puta insights. Faz sentido? Total. Na minha cabeça aqui já veio o que eu tenho que fazer na quinta para levar mais pessoas na sexta.
Cara, tem que É. ter duas ações, ou você para ou você impulsiona, né? É, exatamente, exatamente. Mas, de novo, não precisa ser nada mirabolante, não precisa rodar o Não. modelo de machine learning dos dados na nuvem. Tudo isso é importante, tá? Eu não quero diminuir a importância, mas tudo vai depender de qual é o estágio que você tá. Se você é um cara que tem um banco de dados, tem um servidor, tá tudo organizado, mostrado, beleza, você vai partir lá para os modelos preditivos, mas a maioria não tem. E a maioria eu tô falando das grandes empresas. E eu Tô não nem sou falando das político, médias e das e eu não pequenas. sou político igual você, viu? Porque eu ainda falo. Tem muitos que tem e potencializa merda, que nem sabe o que tá fazendo, tá Pode ligado? crer, pode crer, Que pode ainda crer. mete o louco, pega um monte de dado ruim, bota lá e fala, eu tenho um processo de IA e automação estatística aqui. E quando você vai ver, você fala, cara, se você pegasse uma planilhinha e fizesse o básico, você tava muito melhor do que você tá. Esse desserviço que você acabou de criar. Seja menos, né? Pronto, aí, o resumo desse episódio é o hashtag Seja Menos. É por aí, seja menos. Então, ó, no resumo Boa. da história seria como você faz para tomar decisões e ter mais clareza e melhorar o seu negócio baseado em dados hoje. Seja menos. Pronto. É por aí. Então, primeiro, cara, começa respondendo qual é a métrica que importa. Se você é o dono, pergunta para o seu time qual é a métrica que importa, mas não fala a sua não, vê se está todo mundo concordando, né? Chama um por um na sua sala e fala, "Ô, qual que é a métrica que baseia a nossa empresa? Faz isso. Você que é técnico, vai lá pro chefe e fala, ô chefe, tava vendo aqui um podcast sobre dados, estou querendo otimizar minha performance no trabalho. Eu queria saber aqui, fiquei com dúvida, qual o parâmetro que eu devo seguir para performar bem? Eu vou ouvindo dizer que eu devo performar melhor e tal, mas o que eu olho? Qual métrica que eu devo fazer? É vender mais? Eu preciso ser mais simpático, mais legal, mais pontual, trabalhar mais em equipe? O que você espera de mim? Qual que é a métrica que eu devo seguir e qual que é a métrica que a empresa segue? Então, Ah, responde isso. Cara, descobriu qual que é o botão da mesa de som? Começa a brincar com ele, né? Faz teste AB, tenta aumentar a receita, diminuir custo, tudo que a gente já falou agora. Volta o episódio aí que tem bastante valor. Inclusive, essa é uma grande dica, viu, galera? Materiais que vocês não dominam muito, livros, teorias, cara, volta e assiste de novo. A gente não absorve as coisas da primeira vez. De novo, como eu falei, aqui a gente tem um perfil até pelo nosso perfil como pessoa e pelo perfil que a gente quis trazer do podcast, de falar jogando conversa fora. Mas tem muito techniquez aqui por trás. A gente só não quer usar esse linguajar porque não é nosso propósito. Mas tem muita coisa profunda e rebuscada que às vezes a ficha não cai a primeira vez. Não caiu nem para nós. A gente está falando aí de um cara que é matemático formado há mais de 15 anos e um cara que trabalha com dados há 15 anos. Então, às vezes, o que é trivial, bobinho e está escondido atrás de uma piada não é trivial para você. mas, cara, hoje inclusive, eu estava conversando com o nosso analista aqui de dados, e aí ele montou um gráfico para mim, e o custo estava muito maior que a receita, né? Aí eu bati o olho assim, aí eu falei, cara, estão falindo? Aí ele, por quê? Eu falei, cara, olha isso aí, o custo, o jeito que tá. Aí ele parou, ficou olhando assim, falei, você tá mentindo pra mim? Aí ele arregalou o olho assim, eu falei, pô, você nunca leu esse livro aqui? Aí eu peguei aqui o Mentindo com Estatística, né? Aí ele, não. Aí eu, pô, então você precisa ler, cara, porque você vai ver que se você desalinha aqui os seus, os seus eixos, você enviesa o dado. E o que você está me mostrando é uma informação totalmente errada. Aí ele, pô, eu nunca li não, cara, eu já ouvi falar, mas eu vou dar uma olhada e tal. Então, tipo assim, a gente às vezes brinca, a gente fala uma coisa, mas, pô, direto, eu tô aqui, pego o livro, até volto nisso que você falou. Às vezes eu tenho um insight e falo, cara, deixa eu ver. Aí eu vou ali no Storytelling com dados, às vezes eu até saio a página, valido ali e falo, ah, beleza, é isso mesmo. Boto ali de novo e vou fazer uma parada. Porque você tem que ficar consultando, é muita coisa acontecendo. A gente não absorve tudo de uma vez, né? Não, total, total. Eu acho que hoje rendeu, hein? Sempre rende, Boa! né? Ah, muito bom, cara. Eu já tenho um monte de ideia aqui, viu? Fiquei refletindo aqui. Eu preciso analisar mais meus dados, viu? Preciso ser mais simples. Vou responder aqui.
Qual é a minha métrica? Eu vou colocar na minha parede aqui. Qual é a minha métrica principal? Vou validar com a minha chefe. Vou colocar aqui qual é a minha métrica principal. Se traz reflexão aí, já traz ganho, né? Boa. Recadinhos finais. Só pra gente não se perder. Rapaziada, se você curtiu, deixa um like, comenta aí, dá o seu feedback pra gente. Compartilha, pô, com o seu chefe, compartilha aí com os seus líderes. Se você é o cara tomador de decisão, manda pro seu time. Tenho certeza que esse papo que a gente teve hoje vai gerar um movimento, vai gerar insights, vai gerar um... Pô, só de você responder essa pergunta, essa tarefinha de casa que o Incal falou, de sentar com os líderes ou sentar com o time técnico e perguntar qual é a métrica principal, já vai ajudar muito. E nossa missão vai ser criar o canal, a ponte. Vamos subir no YouTube. Eu vou ver se eu recordo como que sobe no Spotify. Aí qualquer coisa a gente sobe no Spotify também. Eu, quando criei Já também, sobe com 4 já episódios, sobe né? com Já 4 sobe mais episódios, né? robusto. Aí a gente sobe lá também. Mas a gente vai deixar na descrição aqui o link dos próximos canais. Recomenda. E eu acho que é isso, pô. Né? Tem algum outro recado aí? Não, o recado é continuem assistindo, continuem Boa. comentando. Como vocês sabem, é um projeto que está no começo. Então, tudo que é comentário, galera, feedback, pô, levou lá para o seu time, teve algum insight? Bota aqui nos comentários com a gente, compartilha. A gente vai acompanhar tudo. A gente está na pegada de gerar valor. E a gente só vai saber se o que a gente está fazendo está realmente gerando valor, gerando insight e trazendo coisas práticas, porque a gente não quer ficar na verborragia, essa daqui é boa, né? Não sei. Verborragia, Eu não... jogando É conversa isso? fora que Eu não não sou, serve para nada. eu não sou letrado para entender esse nível de coisa, não. Eu prefiro os números, cara. A gente dedica o nosso tempo, a gente não gasta o nosso tempo, a gente dedica nosso tempo a estar aqui e você dedica o seu tempo a estar aí. Então saiba que o conteúdo é feito para você. Então vai trazendo sugestão de tema, de melhora, de convidado, comenta. Inclusive convidados em breve, né, Gali? Em breve. Boa. Tá nos planos, tá nos Em planos. breve, em breve, em breve. Aguardem aí que em breve teremos novidades para essa nova fase aí do nosso Boa. podcast. Muito bom. É isso. Valeu. Boa tarde, boa Valeu, gente. noite, bom dia para quem tá vendo gravado. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tamo junto.